Bom, já começamos então a gravação. Então, como eu ia falando, é uma prova de 40 questões, não, na verdade ela é 60, mas o que interessa para a gente nesse momento são 40 questões, né? Nesse primeiro momento eu selecionei algumas, que são questões que a gente está trabalhando no preparatório, e eu quero reforçar com vocês algumas coisas. Algumas coisas a gente não trabalhou, mas eu já quero trabalhar essa questão, porque eu vou dar uma introdução sobre esse tema nas próximas aulas, então é importante vocês estarem atentos, tá bom? Acho que é só isso que eu tinha para falar, para antes da gente começar. Bem, acho que só. O Nilcélio colocou aí, São Paulo paga uma miséria. Pois é, eu não sei se... Não, vocês viram, porque até eu coloquei no grupo. A Prefeitura de São Paulo está com inscrição aberta para professor. E, comparativamente com a Prefeitura do interior, é até vergonhoso, né? Porque a Prefeitura de Paulínia aí paga uma base de R$ 10.000 para um professor 40 horas, e a Prefeitura de São Paulo, maior e mais rica cidade do Brasil, paga R$ 3.700 para um professor de 30 horas. Chega a ser estranho. Não é estranho, não, é só vergonhoso mesmo, no mínimo. E o 3.700 é muito pouco. E o pior, Oi? professor, é que a mudança de nível lá é uma eternidade para mudar o nível, e você ganha por mestrado, doutorado, no caso eu já sou doutor em educação, a mesma coisa que eu ganharia aqui na cidade do interior da Bahia, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Pois é. Aumentaria R$ 560. O que é vergonhoso, né? Você estudar principalmente ao nível de mestrado e doutorado para você ter um acréscimo mínimo. Ou seja, a progressão funcional ela tem como objetivo fazer com que o servidor queira estudar, né? Com que o servidor queira mudar, porque qual é a ideia da progressão funcional? É como se o Estado falasse assim para você, olha, estude que eu te recompenso financeiramente por isso. A gente sabe que a gente tem que estudar, ninguém precisa falar para a gente não estuda só por questão financeira, mas é um incentivo, a progressão funcional é um incentivo para o estudo. E aí, que tipo de incentivo é esse que te faz estudar 2 anos um mestrado, 4 anos um doutorado, para você agregar, depois daquele sacrifício todo, 300, 400, R$ 500 a mais? É muito complicado, né? E a gente está falando de Prefeitura de São Paulo. Se a gente for ver o Estado, então, quanto que o Estado paga, é mais incrível ainda, né? Então, é isso. Bom, vamos começar a resolução, então. Eu separei as questões aqui, vocês vão ver que eu vou até sinalizar qual é o número, porque se vocês pegaram a prova, vocês vão marcando para saber o que a gente já fez, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Depois eu vou mandar para vocês, se tiverem curiosidade, o edital de... Não vou mandar, não. Porque aí dá até tristeza da gente ver e pensar assim, poxa, podia ser aqui, né? Então, mas assim, não vou dizer o ideal, né? Mas é um salário justo. É um salário que todo professor deveria receber. Esse sim eu considero um salário justo, entendeu? Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Vamos para a questão número 1. A questão número 1 aqui, na verdade, é a questão número 21 da prova, tá bom? Então, a gente tem assim, ó, leia as afirmativas a seguir. Prepara para o mercado de trabalho e a continuação dos estudos, de modo a tornar o educando capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação. 2. Aprimora o educando como pessoa humana por meio da formação ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 3. Consolida e aprofunda os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Isso daí, essas 3 afirmações, elas se referem às finalidades de uma etapa da educação básica. A quem a gente está se referindo? Ensino médio, infantil, superior, fundamental ou de jovens e adultos? E aí, o que vocês sinalizariam? Letra A, ensino médio. Como é que eu descubro de cara que a gente está se referindo ao ensino médio?
né? Lá na LDB, a gente tem as finalidades do ensino médio. Então, assim, só que na LDB tem a finalidade de tudo. Imagina a gente ter que ficar decorando tudo, 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 tudo. Não tem como. Então, o que a gente vai se ligar? Percebam o terceiro item. Consolida e aprofunda os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Daí, de cara, você já elimina 2. Você já elimina a educação infantil, porque a educação infantil não tem etapas anteriores, né? Então, a educação infantil está fora. E você elimina o ensino superior, porque o superior não tem prosseguimento dos estudos. O ensino superior já é a segunda parte, então tem que ser alguma coisa da educação básica. Aí sobra médio, fundamental e educação de jovens e adultos. Aprimora o educando como pessoa humana por meio da formação ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Se a gente parar para pensar nisso daí, a educação de jovens e adultos não trabalha nesse aspecto de aprimorar o educando como pessoa humana. Porque o jovem, o adulto, ele já é uma pessoa formada, ele não é uma pessoa em formação, né? Se a gente partir do pensamento que a gente está comparando com crianças e adolescentes. Então, eu tiro também a educação de jovens e adultos. Me sobra o médio e o fundamental. Aí eu parto para o primeiro, preparar para o mercado de trabalho e a continuação dos estudos, de modo a tornar o educando capaz de se adaptar à flexibilidade e às novas condições de ocupação. Percebam que isso, e não apenas isso, mas quando eu digo lá no 3, em consolidar e aprofundar os conhecimentos. Isso daí, o que acontece? No ensino fundamental, eu tenho esse primeiro acesso a esses conteúdos, a esses conhecimentos, e esse aprofundamento eu vou conseguir lá no ensino médio. Então, por meio dessas 3, se a gente para e reflete, a gente chega, obviamente, no ensino médio, sem precisar lembrar que lá na LDB a gente tem finalidade do ensino médio, e aí tem essas opções aí, essas alternativas, né? Não alternativas, essas assertivas. Então, a opção que deveria ser marcada aí, número 1, letra A. Bom, na verdade, número 1 não, vou falar o número da prova, número 21, letra A. Ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Deixa eu ver qual o número dessa daqui, para vocês não se perderem. É a 22. É a 22. Não, não é a 22, não. Deixa eu ver aqui. Não, não é 22, não, perdão. Por que eu não botei a 22? A 22 fala do ECA. Não é nosso foco agora, o ECA. A gente vai para 24. Questão de número 24. Tá? Com base nos argumentos que fundamentaram as leis número 10.639 e 11.645, que tornaram obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino, analise as afirmativas a seguir. Essa daqui é muito importante, porque o concurso do Estado da Bahia ele tem muita ênfase nessa questão das relações étnico-raciais. Então, é importante a gente prestar atenção nisso daqui, ok? Então, primeiro item, vamos analisar os 3 itens. Alguém falou alguma coisa aí? Desculpa. Não? Ah, então tá. Primeiro item. Pretendem inverter a narrativa eurocêntrica, pois a cultura brasileira é indígena e africana. Está correto? Não. Não. A ideia não é inverter. Não é inverter. Oi, senhora, pode falar. É incluir. É incluir o quê? É dar ênfase também nessas culturas africana e indígena. Isso. Porque se a gente fala pretende incluir a narrativa eurocêntrica, não. O que é exatamente o que o Valmira falou agora. É incluir nessa narrativa a narrativa também indígena e africana. Porque o que acontece? O nosso currículo tradicional brasileiro é um currículo eurocêntrico. Eu me lembro, no meu ensino fundamental, eu estudei Guerra das Duas Rosas, Revolução de York, Revolução Francesa, todas as revoluções alemãs. Eu estudei Europa e parecia que eu me sentia morando em Genebra. Eu estudei Europa, a história da Europa. Agora, eu não me lembro de ter estudado, eu prestava atenção, tá, gente? Se eu estudei, realmente
não me lembro. Eu não me lembro de ter estudado nada relativo à África, de história da África. O que eu estudei foi só os africanos, a chegada dos africanos no Brasil, e lá no início dos estudos de história, que você fala lá do Egito, né? Só. Depois eu não me lembro mais. Aí depois a gente só fala um pouquinho em contemporâneo da África do Sul, do apartheid. Parece que aquele resto tudo ali é apagado. Nós tivemos movimentos, nós tivemos o colonialismo africano, movimentos de libertação na África, no século XX todo, fora a história africana, que é uma história riquíssima, né? Só que isso é totalmente apagado. Assim como os povos originários aqui do Brasil e das Américas. Algumas das maiores civilizações que já passaram por esse planeta eram aqui das Américas, incas, astecas, maias, e é uma história totalmente deixada de lado. Por quê? Porque existe uma narrativa eurocêntrica, né? Então a gente não tem que estudar a Europa? Claro que tem, a gente tem que estudar a Europa da mesma forma como a gente estuda a África, da mesma forma como a gente estuda a América, até com mais ênfase para a América, porque a gente está na América, né? Então, qual é a questão que se quer colocar? Não é inverter a narrativa eurocêntrica, é agregar essa narrativa também em narrativas indígenas e africanas. É a gente entender o currículo como algo multicultural. Então, essa primeira não está correta. Não é a ideia das leis que foram citadas. Nilcélio levantou a mão. Eu posso completar, professor? Oi? Eu posso completar essa sua discussão? Pois não, por favor. E aí o movimento decolonial diz que é colocar no mesmo lugar, não é? É colocar numa disputa de narrativas. Não é substituir uma pela outra, mas é colocar ela no mesmo lugar. Essa narrativa que é negra, não é, que é indígena, ela é tão importante quanto a narrativa que é eurocêntrica. Ou talvez mais importante por nós sermos um povo que fomos colonizados, né, por um processo de escravidão altamente violenta. Quando você falava aí da questão do que a gente viu, né, eu vi só o negro como escravo. O negro aparecia no livro didático só como escravo. E aí, para fechar rapidinho, eu fico pensando que isso não está muito distante, não. Porque, infelizmente, eu fiz um trabalho recentemente, um artigo que saiu, e eu pesquisava para saber se os professores conheciam a lei. A maioria dos professores não conhecia a lei. A lei, em um município de 250 professores, todos entrevistados, apenas 8 conheciam a lei. Conheciam a lei. Pois é. E eu acho que aí o ensino, a educação no Brasil, ela tem muitos problemas. Muitos. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula de 3 horas só falando dos problemas. Só que um deles, e para mim um dos mais graves, está na política de formação de professores. Como é que a gente quer trabalhar uma proposta inclusiva, uma proposta de discussão, de reconstrução dessa narrativa, de agregar novas narrativas dentro de um contexto curricular, né? De você ter um currículo mais plural, de você ter um currículo multicultural. Como é que você pensa em fazer isso se os próprios professores não têm consciência disso? Como é que a gente ensina o que a gente não sabe? Né? Então, a política de formação de professores, ela, para mim, é o grande nó de uma reforma nesse modelo educacional que a gente tem. Porque, vou citar um rápido exemplo que não tem nem a ver com essa questão, né, de relações étnicas. Eu quando eu estava estagiando no século passado, eu gosto de falar isso no século passado, mas pior que foi no século passado. Quando eu estava estagiando ainda no século passado, eu estava terminando minha graduação. E terminando minha primeira graduação, matemática, eu estava no último ano e eu fui estagiar numa escola particular de ensino fundamental. Uma escola de uma região nobre da cidade, lá no Rio. E eu trabalhava com turmas de 8º, 9º ano, né? E aí, o que acontece? Não era nem 8º, 9º ano. Não, já era 8º, 9º ano, sim. Já tinha essa nomenclatura. Acho que tinha acabado de virar.
Sônia, pelo sotaque dá para perceber, né? Não tem como escapar muito. Quando eu trabalhava com essa turma, lá tinha também as turmas de anos iniciais. E nas turmas de anos iniciais, uma professora uma vez veio para mim e falou assim: estou precisando de uma ajuda aqui sua. Aí eu fiquei meio assim, né? Pois não, o que é? Porque no livro está falando de usar transferidor. Era professora de 4º ano, se eu não me engano. Era 4º, 5º ano, um negócio assim. Usar transferidor. O que é o transferidor? Qual que é? Aquele que é retinho e tudo. Aí, eu confesso que eu fiquei meio chocado na hora, porque eu parei, assim, foi um choque, não por ela não saber, mas por ver aquela pergunta, falei, como é, um professor não sabe o que é isso? Né? E aí, isso é um exemplo de como é que a gente quer ter uma construção de um currículo amplo, que as aprendizagens sejam asseguradas, se a formação desses professores é tão deficiente. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Tem muita coisa para pensar. Financiamento da educação, estrutura das escolas, entre outras coisas, mas a política de formação, eu acho que é um dos pontos cruciais para a gente pensar. Né? Então, vamos continuar, porque se a gente falar de muita coisa triste no sábado, o sábado fica mais triste. Vamos para a segunda. Constatam que a historiografia sobre o passado brasileiro havia secundarizado a importância da cultura indígena. Vocês concordam com isso? Marquei como verdadeiro. Oi? Eu marquei como verdadeiro. Sim. A importância da cultura indígena, e não apenas da indígena, da negra também, mas a cultura indígena ela foi muito secundarizada. Uma das coisas, assim, a gente sabe que os povos originários aqui, na época da chegada dos portugueses, eles não tinham código escrito. Mas ainda sem o código escrito que haja, nós não temos, parece que o Brasil começou em 1500. Para você ter uma ideia, eu só me dei conta de que o Brasil não começou em 1500 depois de muito tempo. Eu acho que eu já não estava nem mais na educação básica. Acho que foi quando eu fui para o ensino superior que eu me dei conta. Calma aí, o Brasil não começou em 1500. Tinha coisa acontecendo aqui. O que acontecia? Onde que a gente tem isso? Isso é muito relegado, isso é deixado em segundo plano. Né? Tem uma exposição, eu acho que ela é uma exposição permanente, nem sei dizer, ela era, mas faz muitos anos, eu levava muitos alunos meus, na época em que eu morava no Rio. Quando vocês forem visitar o Rio, não deixem de ir ao Museu Histórico Nacional. É um dos museus mais fantásticos que tem na cidade, é um museu muito pouco conhecido, mas ele é um prédio lindo. Ele foi uma fortaleza na época do Império, então fica pertinho do aeroporto de Santos Dumont. Esse museu, ele tem uma exposição permanente, eu não sei se ela ainda está, vou até me certificar disso, chamada Ororetama. Essa exposição, ela é fantástica, porque ela mostra o Brasil antes da chegada dos portugueses. Né? Bom, Nilcele, se tinha até ano passado, provavelmente tem. Porque eu levava aluno meu no Museu Histórico Nacional e eles passavam pela Ororetama, isso em 2009, 2010. Então, muito provavelmente ainda está lá. Que bom. Então, assim, se vocês forem, não deixem de ir, porque é uma exposição fantástica. Tá? E o ponto 3, valorizam o estudo do passado dos africanos como aspecto fundamental para a compreensão da história brasileira. Vocês concordam? Valorizar o estudo do passado dos africanos é fundamental para a compreensão da nossa história, da história brasileira? Sim. Com certeza. Né? Então, a gente pode dizer que a 2 e a 3 são as opções corretas. Então, marcaríamos aí a letra D de dado. Então, questão número 24, opção correta, D de dado. Percebam que grande parte das questões basta uma reflexão para a gente poder achar a resposta. Né? Próxima questão, número 25. Essa daqui eu tenho falado tanto, daqui eu tenho certeza que vocês de cara já mataram. Né? Então, vamos aqui. Questão 25.
Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar da direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar quem? E aí? Quem deve ser acionado? Letra A, Conselho Tutelar. Tudo bem. Tá? Aqui deixa eu ressaltar uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha em escola, né? Para quem já trabalha, para quem vai fazer o concurso, vai passar e vai trabalhar. Percebam o que está sendo descrito aqui. O professor percebe que o aluno está sendo vítima de violência física, apesar da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção. É isso que a escola precisa fazer. Estou percebendo que tem alguma coisa estranha? Chama o pai, o responsável, para saber o que está acontecendo. Registro todas essas conversas. Porque nada pode ser feito de boca. É preciso haver o registro. Sabe por quê? Eu já vi diversas vezes acontecer, quando eu passei por gestão e secretaria de educação, às vezes a escola era acionada, e quando a escola é acionada, chega na secretaria de educação. A escola é acionada pelo Ministério Público por causa de denúncia de maus-tratos. Mas a escola estava cometendo maus-tratos? Não, era o responsável que cometia e a escola não notificou o Conselho Tutelar. Aí a escola é chamada. Aí a direção fala assim, não, mas nós conversamos com o pai, nós falamos com o pai, sim, e tudo mais. Ah, legal. Cadê o registro? Que tem que estar registrado, né? No dia, tal, a diretora, a fulana de tal, a coordenadora, a professora, se reuniram com o pai do aluno, fulano de tal, senhor, tal, às tal horas e tantos minutos. Tudo registrado. Sabe por quê? Porque quando chegar lá na frente do conselheiro tutelar, ou lá na frente do promotor, ou lá na frente do juiz, o pai vai falar assim, ninguém me falou nada, eu não sabia de nada. É a mesma coisa em relação à falta, né? Se não for registrado, se o pai não for chamado, quando o conselho tutelar chama, fala assim, mas a escola não me avisou. E se a escola não tem isso registrado, fica o dito pelo não dito, né? Então, tudo na escola precisa ser registrado nos mínimos detalhes, bom? Então, número 25, letra A, Conselho Tutelar, ok? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui qual é o número dessa questão. É a questão... Os parâmetros curriculares nacionais constituindo. Questão número 27. Questão número 27. Então, fica assim, ó. Os parâmetros curriculares nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular. São uma referência nacional para o ensino. Estabelecem uma meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, nem existe mais, né? Era na época de 97, tais como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores, a análise e compra de livros e outros materiais didáticos e a avaliação nacional. Tem como função subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. Ótimo, isso aí foi adaptado do caderno do MEC, que fala sobre os parâmetros curriculares nacionais. Aí, considerando o texto acima, é correto afirmar que os PCNs... Aí vem a questão. Qual seria a opção aí mais adequada? Esse tipo de questão, quando a gente faz, não apenas esse tipo de questão, né? Mas questão de concurso, geralmente a gente não busca pela opção correta. A gente elimina as erradas, que fica mais fácil, né? Então, vamos analisar cada uma delas. Letra A. Os PCN segmentam o conhecimento em disciplinas para separar cada ramo do saber? Não. Não. Segmento não, o PCN não tem perspectiva de segmentação de nada, ao contrário. Letra B. Os PCN definem os conteúdos curriculares das escolas como forma de garantir a qualidade mínima?
PCN define conteúdo curricular? Não. Não. PCN não define conteúdo curricular. Não é essa a perspectiva de PCN. Letra C. Os PCN entendem como finalidade primordial do ensino a transmissão dos conteúdos? Não. Nem PCN, nenhuma legislação nova fala em transmissão de conteúdo. Isso é um conceito de ensino tradicionalíssimo e ensino tecnicista, né? Então, não é. Letra D. Os PCN estruturam os objetivos de aprendizagem por anos letivos de modo a finalizar os conteúdos em cada etapa? Não. Não. Isso não é o objetivo de PCN. Estruturar os objetivos por ano letivo é o objetivo de Base Nacional Comum Curricular, não é de PCN. PCN são parâmetros, né? E letra E, só sobrou ela, né? Compreendem os conteúdos escolares para além de fatos e conceitos, incluindo valores, normas e atitudes. Com certeza. Os PCN não veem conteúdo apenas como essa questão extremamente tradicional de conceito, de descrição. Não. Eles entendem ali valores, atitudes, posturas que o aluno deve ter. Então, questão que deveria ser marcada aí na número 27, letra E. Ok? 27, letra E. Vamos para... Ficou claro aí, gente? Alguma... Então, seguimos. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui qual é o número dela. Acho que é 28 essa. É sim, 28. Sobre os PCN, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. 1. Os PCN são documentos situados historicamente, o que implica um processo periódico de avaliação e revisão a ser coordenado pelo MEC. Está correto? Vocês entendem como correto essa concepção? Os PCN são documentos situados historicamente, o que implica um processo periódico de avaliação e revisão a ser coordenado pelo MEC. Não. Existem documentos que a gente pode dizer, ó, esse documento aqui ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. Isso aqui é o certo e ninguém mexe. Não vai, o mundo não muda, né? A concepção de educação não vai mudar nunca e vai ser isso daqui. Será que é assim que os PCN foram concebidos? Não. Não foram assim, né? Então, assim, os PCNs, eles, assim como qualquer outro documento, né, qualquer outra legislação, eles estão situados historicamente. Então, naquela concepção em que eles foram concebidos no final da década de 90, eles tinham uma visão de educação, de mundo, da perspectiva até mesmo legal da educação brasileira de uma maneira. Só que o mundo muda, o mundo avança. Por exemplo, final da década de 90, a tecnologia não era tão disseminada como agora. Hoje é impossível você falar em qualquer tipo de contexto educacional sem você falar em tecnologias da educação. Você vai estar totalmente desatualizado. Então, assim, os PCN, assim como todos os outros documentos orientadores da educação brasileira, eles precisam passar por um processo periódico de avaliação, de revisão, sim. Tá? Então, a número 1 está correta. 1 está correta. Letra D. Bom, se a 1 está correta, a letra D já não é a opção correta, né? Vocês estão falando que a 2 e a 3 são corretas. A D já não é, porque a 1 está correta, né? Essa visão de educação, ela precisa ser revista periodicamente. Então, vamos para 2. Os PCNs regem objetivos, conteúdos e formas de avaliação da base comum e da parte diversificada dos currículos em todo o território nacional. Gente, PCN não é isso. Vocês estão confundindo PCN com base, PCN com outras políticas avaliativas. PCN são parâmetros curriculares nacionais. São orientações didático-pedagógicas de como as aprendizagens devem ser desenvolvidas em sala,
de como os conteúdos devem ser abordados, de como os temas transversais devem ser trabalhados, mas, em maneira nenhuma, ele vai falar em forma de avaliação, em conteúdo, nem em objetivo. Isso daí é uma outra história. Número 2 não tem nada a ver. PCN não é isso. Tá? Então, a 1 está correta, mas a 2 está errada. 3. Cada instituição escolar elabora sua proposta curricular à luz dos PCN, contextualizando em seu projeto educativo, o que lhe garante identidade pedagógica. Perfeito. Cada instituição vai ter a sua proposta curricular, sempre orientada pelos PCN. E aí ela vai levar o PCN como orientação, mas não é assim, eu tenho que fazer tudo que está no PCN. Não, porque o PCN, eles são diretrizes, são orientações. A escola vai elaborar sua proposta a partir da orientação dos PCN, mas vai fazer isso usando da sua identidade pedagógica, a autonomia que ela tem para construir seu projeto educativo. Né? Então, isso é o objetivo dos PCN. Então, a 3 também está correta. Então, aqui eu tenho a opção 1, a alternativa 1 e a alternativa não, vocês viram que alternativa. A afirmativa 1 e a afirmativa 3 são as corretas. Então, eu deveria marcar a letra... Como é que está pequenininha a letra? A letra C, 1 e 3 apenas. Ok? Letra C. Professor, Oi. bom dia. Bom dia. Tem algum truque, alguma coisa? Por exemplo, nessa questão aí, a única que eu tinha certeza era a 3. As outras eu estava com dúvida. Então, tem alguma situação que eu possa saber para, na hora da prova, eu não errar? Aqui nessa questão, o truque que você tinha é entender o que era o PCN. Se você tivesse... Você precisa... Assim, existem alguns documentos, e assim, quando a gente está trabalhando nesse contexto de legislação educacional e de documentos normativos da educação, existem algumas coisas muito básicas que a gente precisa saber. O que são os PCN, qual é a diferença do PCN para o DCN, isso daqui é fundamental. E assim, você não precisa decorar muita coisa. Você precisa saber o que é o PCN, o que é o DCN, o que diferencia os dois, as DCN dos PCN, né? O que é a Base Nacional Comum Curricular. Esses 3 dialogam entre si, essas coisas você precisa saber. Aqui não adianta assim, qual é o truque para eu tentar descobrir? O truque é ler e tentar entender. Né? O truque aqui é a interpretação. Você precisa ler e entender. Por exemplo, se você lê a número 2 e concorda que a número 2 está correta, você não está sabendo o que é um PCN. PCN não discute conteúdo, PCN não discute forma de avaliação, PCN sequer vai falar dessas questões. PCN é um documento orientador. Né? PCN não é um documento regulador, não é um documento normativo. Liliane? Professor, a gente vai ter aula sobre o BNCC? Com certeza. Ah, certo. Obrigada. Absoluta, porque eu aposto em várias questões caindo dela. Bom, ficou claro, Anete? Sim, professor, é estudar mesmo. Esse daí, e assim, é muita coisa, né? Só que você não precisa estudar muita coisa. Tem alguns pontos que é onde você tem que se ligar. Tá? Alguns pontos você precisa ficar muito atento. Um deles são as diferenças de PCN, DCN e Base Nacional Comum Curricular. Eu vou voltar a martelar isso daí com vocês para que fique bem claro algumas coisas mais à frente. Patrícia? Eu queria só o número, por favor, da questão, Alexandre. Essa daqui é a número 28, se eu não me engano. 28. Questão número 28. Tá? Obrigada. Questão número 28, letra C. Ok? Podemos seguir? Eu vou até botar assim, ó, que ajuda. 28C. Vamos para a próxima. Próxima questão. Olha ele aí. PNE. Questão número 29. Essa daqui é moleza, hein? As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação.
A Lei 13.005 de 14, né? A exceção de uma. Qual desses aí não são diretrizes do Plano Nacional de Educação? Não é uma diretriz do Plano Nacional de Educação. Essa tá mole, hein? Formação para o trabalho e para a cidadania, valorização dos profissionais da educação, superação das desigualdades educacionais, construção de institutos federais de ensino e erradicação do analfabetismo. Qual dessas aí não é uma diretriz do Plano Nacional de Educação? Número 29. Isso aí, Valmira. Letra D. Letra D. Construção de institutos federais de ensino. Isso não é uma diretriz do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, pelas outras opções, você já vê que a letra D está destoando. Formação para o trabalho e para a cidadania. Olha como é que é uma coisa ampla. Valorização dos profissionais da educação. Amplo. Superação das desigualdades educacionais. Amplo. Erradicação do analfabetismo. Amplo. Aí vem construção de institutos federais de ensino. É totalmente fora do contexto, né? Então, número 29, letra B de dado. Ok? Próxima. Deixa eu ver aqui qual é o número dessa. É a número 30. As opções a seguir, isso daqui, inclusive, é uma das coisas que eu chamei a atenção de vocês quando eu falei de Plano Nacional de Educação, né? As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. Lembrem-se que lá existem as instâncias que são de monitoramento e avaliação do PNE. Qual dessas não faz parte? Letra A, Ministério Público. Letra B, Ministério da Educação. Letra C, Fórum Nacional de Educação. Letra D, Conselho Nacional de Educação. Ou letra E, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Olha que legal o pessoal caindo na casca de banana. Isso aí, Camila. Letra A, Ministério Público não faz parte. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados faz parte, junto com a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Lembrem-se, quem é que faz parte? É o órgão executivo da educação, né? Ministério da Educação. É o órgão normativo, Conselho Nacional de Educação. É o órgão de controle legislativo, que é a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, e o Fórum Nacional de Educação. O Ministério Público não entra nisso. O Ministério Público não é órgão de avaliação periódica. O Ministério Público é um órgão à parte, né? Então, a opção correta aí, número 30, letra A. Ok? Ficou claro aí? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui qual é essa questão. É a 31. 31. A valorização das aptidões individuais e da autoeducação, considerando o aluno como sujeito do conhecimento, e a adoção de práticas de ensino centradas no aluno e no grupo, são aspectos próprios da concepção pedagógica. Nossa, tivemos uma aula específica só trabalhando sobre isso, né? Quem que a gente pode... o que a gente pode aí definir? Valorização das aptidões individuais e da autoeducação, considerando o aluno como sujeito do conhecimento e a adoção de práticas de ensino centradas no aluno e no grupo. Isso são características de que tipo de concepção pedagógica? Daí foi uma aula inteira, hein? Valmira, letra C, libertária, progressista e libertária. Se fosse a libertária, está faltando um termo aí que expressa totalmente o que é a pedagogia libertária. É o quê? É autogestão. Característica da pedagogia libertária é autogestão. Não está aparecendo aí. Aí está falando em práticas de ensino centradas no aluno e no grupo,
considera o aluno como sujeito do conhecimento, valorização das aptidões individuais da autoeducação. Isso não é uma concepção libertária, não. A concepção libertária é uma concepção de autogestão, é uma concepção de autonomia, baseada na autonomia. Então, não é uma concepção libertária. Essa descrição aí não descreve perfeitamente uma concepção libertária. Vamos lá. Qual seria? Perfeito. Liberal renovada, escola nova. Né? Lembrem-se do escolanovismo, da pedagogia renovada, centrado no aluno, trabalhos em grupo. Lembrem de Frenet, né? As propostas de trabalho em grupo, o aluno como sujeito do conhecimento, a autoeducação, aptidões individuais sendo desenvolvidas. Agora, Marilene, letra E, pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela não aborda nada disso. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela é um diálogo entre o aluno e o conteúdo mediado pelo professor, né? Por isso que é aquela questão, é o crítico social dos conteúdos. O conteúdo chega, a partir daquele conteúdo, eu vou tentar associar aquele conteúdo ao meu cotidiano, ao meu modo de vida, para que eu possa criticar esses conteúdos sistematizados ao longo dos tempos, mas trazendo para a minha realidade. Então, essa descrição aí acima, valorização das aptidões individuais, é a descrição perfeita da pedagogia liberal renovada. Tá bom? Então, aí, já esqueci até do número, calma aí, é número 31, letra A. Número 31, letra A. Ok? Seguimos, então. Olha, isso daqui é tão importante, deixa eu ver aqui o número, Educação e Direitos Humanos, número 33, tá? Questão de número 33. Deixa eu até botar aqui. Questão 33. Educação e Direitos Humanos é uma apostinha que eu sinalizo para vocês, que pode cair, tá? Fiquem bem atentos a esse contexto. A educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional importante para orientar a formação do sujeito de direitos no Brasil. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente a educação em direitos humanos, à exceção de uma, assinalha. Então, assim, eu tenho 5 opções, 4 descrevem essa concepção da educação em direitos humanos. Uma não. Eu tenho que descobrir qual é. Vamos lá, letra A. Deve ser transversal ao currículo, para oferecer aos alunos uma base teórica capaz de nortear práticas de tolerância e de respeito à diversidade. Isso eu posso dizer que é uma das concepções da educação em direitos humanos? Essa transversalidade do currículo? Sim. Sim, posso. Então, letra A não é. Vamos para a letra B. Articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos local, nacional e internacional. Está correto? Articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos local, nacional e internacional. Sim. Sim. A ideia é, você não tem conhecimentos historicamente conhecidos sobre direitos humanos? Aqueles, Declaração Universal dos Direitos Humanos, várias convenções. Eu vou articular esses conhecimentos com o meu contexto local, nacional, por exemplo. É proibido toda forma de tortura. Aí sai uma reportagem dizendo que a polícia espancou um jovem na rua. Isso é um tema para eu conversar na minha sala de aula. Será que o que está lá colocado na Declaração dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional que o Brasil é signatário, será que isso está sendo desenvolvido na prática? Isso é fazer a relação do contexto nacional, né, local, nacional, internacional, com esses conteúdos, com esses conhecimentos historicamente construídos. Bom, então a letra B está correta também. Letra C. Contribui para a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Concordam? Concordo. Perfeito, perfeito. Letra D.
Desenvolve processos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Está correto? Acho que não. Desenvolve processos participativos de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Onde está o erro? Eu acho certo que ela usa a linguagem e os materiais. Se está na escola, a gente usa materiais didáticos. Contextualizados. Né? Está correto. Mas- Desenvolve processos participativos de construção coletiva. A ideia de educação em direitos humanos é justamente desenvolver isso, né? Processos participativos e de construção coletiva. O próprio cerne do conhecimento de direitos humanos aponta para isso. Mas vamos supor que você estava na dúvida, na letra D. Ou eu acho que é a letra D. Lê a letra E. Privilegia uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos e históricos que constituíram os direitos humanos ao longo do seu tempo. Será que educação em direitos humanos é para isso? É para ficar fazendo questionários sobre Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Internacional sobre Eliminação dos Crimes de Tortura? Será que é para isso? Não. É O que me chamou a atenção na letra E foi a palavra privilégio, né? Privilegiar uma aprendizagem, né? Não sei se Mas privilegiar uma aprendizagem cognitiva. O objetivo da educação em direitos humanos, se fosse assim, privilegia uma aprendizagem que valoriza a interação entre os documentos jurídicos e o contexto, estaria corretíssima. O problema é você falar que a educação em direitos humanos privilegia uma aprendizagem cognitiva. Isso, inclusive, contraria toda a documentação, todas as normativas brasileiras que falam que a gente não deve dar ênfase só ao aspecto cognitivo. Né? Então, e ainda contraria a letra C. Cadê ela? Contraria a letra B. Articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos local, nacional e internacional. Ou seja, essa articulação, por si só, ela já contraria uma aprendizagem cognitiva, extremamente cognitivista. Tá? Então, a letra E está totalmente errada. Né? A educação em direitos humanos não privilegia. O objetivo não é isso. Vamos fazer um questionário agora. Todo mundo leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora vamos fazer o questionário. Não é isso. Né? E é o que a letra E está falando. Tá? Então, a opção que deveria ser marcada, número 33, letra E. Ficou claro aí, gente? Sim. Então, seguimos. Vamos para a próxima. O conceito de educação inclusiva está embasado no princípio da... Deixa eu ver aqui qual é essa. Número 34. Número 34. O conceito da educação inclusiva está baseado no princípio da... Esse daqui eu gostaria que vocês sinalizassem qual a opção que vocês acham correta. B. B. Todos concordam ou alguém tem alguma outra... Também acho que é B. Pois é, quando a gente bate o olho na B, a gente fala, não, realmente, a letra B, igualdade de oportunidades educacionais e sociais a todos os alunos que têm direito. Perfeito. Nós estamos na número 34, Camila. Número 34. Agora, eu queria que vocês analisassem... Eu queria que vocês analisassem também, cadê? Eu queria que vocês analisassem a letra A. Lê a letra A para mim e me diz o que vocês acham. Eu acho que a letra A, pelo fato de que ela fala de uma integração progressiva. Assim, eu posso falar uma coisa para vocês. A letra B está correta.
Não tem que a gente Mas falar que a a letra B está letra A errada. também está, né, professor? Exatamente. A letra A, não, a gente não pode desconsiderar. A única coisa da letra A que você pode falar é a nomenclatura dada a portadores de necessidades especiais, que não se usa mais isso, né? Só que se você desconsiderar isso, que não é um erro factual, você não pode dizer que a letra A está errada. Integração progressiva, vamos mudar esse portadores de necessidades especiais para pessoa com deficiência, né? Integração progressiva da pessoa com deficiência ao convívio social. Está errado? Não, não está. Isso é um conceito de uma escola exclusiva também, de uma escola inclusiva também, né? E o Célio levantou a mão? Pode falar. Eu fiquei em dúvida com a letra A e a B, porque a discussão que se tem feito que o papel da inclusão não é integrar, não é? Não é simplesmente colocar o aluno na sala de aula, mas é que ele participe da vida dessa sala de aula. Embora alguma literatura, um tempo atrás, fale da palavra integração. Por isso que eu fiquei nessa dúvida entre A e B. Porque, na verdade, são dois processos diferentes, né? A gente tem processo de integração e processo de inclusão. A integração, ela depende mais do aluno. É ele entrar e se integrar. A inclusão já é um processo inverso. A inclusão é a adaptação do local àquele aluno. O ideal é quando acontecem os dois, a integração e a inclusão. Então, assim, essa questão aí era tão confusa que essa questão foi anulada. Tá? Primeiramente, ela saiu o gabarito como a letra B correta, mas houve vários recursos dizendo que não era a única opção que deveria ser considerada, porque houve falha na execução dessa questão. Né? Existem questões aí que dá muita margem de interpretação. E você ainda pode pegar uma outra aí e tentar ainda colocar alguma coisa e falar, olha, está meio estranho isso. Enfim, tanto foi que a questão foi anulada pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, essa questão foi anulada. Letra E, o grande problema da letra E é quando você fala de alunos normais, né? Convivência com a diversidade, com experiência fraterna e humanizadora para os alunos normais. Porque quando você fala isso, alunos normais, não é só uma questão de nomenclatura, como na letra A. Né? Porque portadores de necessidades especiais, até um tempo atrás, era a nomenclatura padrão. Depois foi se colocado, não, mas você não porta necessidade. Né? Você é uma pessoa com deficiência. Agora, alunos normais, você parte do princípio que tem os normais e os anormais. Então, o grande problema da letra E é esse daí. Agora, na A e na B realmente ficou muito confuso. De toda forma, essa questão foi anulada. Mas eu trouxe para vocês justamente para a gente falar, ter essa discussão aqui. Ok? Então, essa questão aí foi anulada. A gente não precisa nem marcar nada. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui agora qual é essa. Sobre as diretrizes curriculares nacionais. É a número 36. Número 36. Deixa eu ver se é ela mesma. Isso aí. 36. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, assinale as afirmativas a seguir, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Então, vamos lá. Vamos analisar. Primeiro ponto. Os princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio são implantados considerando-se uma formação básica comum e uma parte diversificada. Está correto? Sim. Está correto. A própria LDB fala isso, né? A gente tem uma parte comum, formação básica comum, uma parte diversificada. Está correto. Segunda, a educação especial é uma modalidade transversal a todas as etapas e modalidades e deve ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Está correto? Não. Onde está o erro? Eu acho que está correta. Corretíssima. Ela tem que passar, né, por todas as etapas e modalidades. Todas as etapas e modalidades, desde a educação infantil até a educação superior. E deve constar, obviamente, do projeto político-pedagógico da unidade escolar, sem sombra de dúvida. Então, a segunda também está correta. E a terceira, as escolas privadas e os sistemas de ensino
devem cumprir a exigência mínima de 70% do que prevê a LDB quanto à carga horária e a duração do ano letivo. Está correto? Falso. É absurdo isso, né? Falsa, Você né? precisa cumprir Tá 70%. Não precisa cumprir os 200 dias letivos, não. Só 70% tá bom. Da onde tiraram isso? Tem pé nem cabeça isso, né? Então, as duas primeiras são verdadeiras e a terceira é falsa. Então, seria VVF, letra A. Então, número 36, letra... Opa, 36, letra A. Ok? Próxima. Adoro essas questões aqui, ó. Pessoal, fique atento no concurso, isso daqui é foco do concurso. Sobre o projeto político-pedagógico. Deixa eu ver aqui qual é o número da questão. É o número 40. Número 40. Sobre o projeto político-pedagógico da escola, assinale a afirmativa correta. Vamos analisar. Letra E. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas. Está correto? Falso. Falso, 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 falso. Né? Absurda. Letra B. Decorre da participação coletiva da comunidade, que conjuntamente elabora o marco legal independente dos poderes públicos. Está correto? Não. Também não está. Né? A construção é uma construção coletiva. Né? E marco legal ser construído independente dos poderes públicos não tem muito sentido. Né? Não tem nem... Marco legal é marco normativo, é com base na legislação. Então, não tem sentido nenhum isso daí. Letra C. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Está correto? Deu dúvida? Vamos para outra, Eu não então. estou conseguindo ler e cortou aqui. Vamos para a letra D, para a gente ver. Deixa sem aberto. Letra D. É concebido pelo corpo diretivo e, em casos excepcionais, consulta os professores de modo a adaptar as diretrizes legais às realidades locais. É assim que faz PPP? Errado. Errado. Não. Absurdo. A direção... Tem escola que faz assim, né? O diretor que faz lá e depois vai dar uma olhadinha aqui para ver se ficou bom. Mas está errado, não é assim. E letra E. Relativiza os critérios qualitativos ao descentralizar a concepção e a gestão do ensino, tornando o mérito um assunto secundário na avaliação dos estudantes. Está correto isso? Falso. Absurdo. Relativizar critério qualitativo, absurdo. A letra C é correta, né? Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Corretíssimo. Então, a número 40 é a letra C. 40, letra C. Ok? Vamos para a próxima. Cabe a equipe gestora. Deixa eu ver aqui qual é esse. Cabe a equipe gestora. É a questão número 47. Questão de número 47. Cabe à equipe gestora de uma escola conduzir a construção coletiva do projeto político-pedagógico e enfatizar a articulação entre seus elementos constitutivos, o marco situacional, o conceitual e o operacional. A esse respeito, relacione os elementos constitutivos do PPP à sua respectiva caracterização. Então, assim, 1 marco situacional, 2 marco conceitual e 3 marco operacional. O que a gente vai fazer aqui é dizer quem é quem, ok? Então, a gente vai olhar e vai dizer quem é quem. Vamos começar pelo primeiro. Compreende o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar para efetivar o projeto de escola, em um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar, para buscar a solução de problemas no propósito de tomada de situações. Que tipo de marco é esse? É o situacional, conceitual ou operacional? Operacional. Operacional. O que compreende o planejamento das ações é o operacional. Ou seja, você já viu onde você está, você já pegou toda a base legal, agora você vai planejar as ações que vai fazer. Marco operacional. Tá? Segundo,
define os fundamentos teóricos nos quais a escola se pauta e que constituem a base para o planejamento do professor, a fim de que a sua prática pedagógica seja condizente com as necessidades educativas dos estudantes, possibilitando que a escola cumpra a sua função social. Que marco é esse? É o situacional ou conceitual? Conceitual. Conceitual. O marco conceitual é aquele em que são definidos os fundamentos teóricos, as bases que a escola tem de teoria, né? Então, esse é o marco conceitual. E sobra, obviamente, a última, apresenta uma descrição da realidade escolar, as características mais relevantes da comunidade em que a escola está inserida, perfil socioeconômico, incluindo a diversidade dos sujeitos e priorizando os aspectos que implicam no processo de ensino-aprendizagem. Esse daí é o marco situacional, né? Então, a ordem ficou 3, 2, 1, opção correta, letra C de casa. Então, número 47, tá aqui, 47, C de casa. Ok? E, concluindo, eu gosto muito dessa daqui, ó. Eu acho que essa daqui é a última de hoje. Pau que nasce torto, morre torto. Todo mundo conhece esse ditado, né? O ditado acima expressa metaforicamente uma certa abordagem quanto aos processos de aprendizagem. Deixa eu só ver qual é o número dessa questão. Número 50. Tá? Número 50. O ditado acima expressa metaforicamente uma certa abordagem quanto aos processos de aprendizagem. Essa abordagem é classificada como... Que tipo de abordagem tem a ver com esse ditado? Pau que nasce torto, morre torto. É a abordagem inatista, empirista, interacionista, behaviorista ou construtivista? Inatista, com certeza. É aquela concepção, né, que determinados conceitos já nascem com a gente, né, e que nada vai mudar. Então, seria a letra A, inatista, pois o aprendizado é fruto de uma regulação endógena de mecanismos considerados como inatos, que ocorre por insight, ou seja, pela reorganização perceptiva. Então, esse é exatamente, filho de peixinho, peixinho é, pau que nasce torto, morre torto. Então, isso é uma concepção que ainda tem muito nas nossas escolas, né? Que pena. Tomara que isso mude. Vai demorar um pouquinho, mas eu sou um eterno otimista. Bom, pessoal, resolvemos 14 questões. Eu trouxe, percebam, 2 questões de PPP. PPP é importantíssimo, importantíssimo. Diretrizes curriculares nacionais, parâmetros curriculares nacionais. Vocês viram uma questão de teoria de currículo, né? De tendência pedagógica. Então, fiquem muito atentos a isso. As outras questões dessa prova, eu ainda estou selecionando, algumas não dizem muito respeito para a gente, então eu não vou nem considerar. Mas eu vou marcar com vocês, posteriormente, uma nova data para a gente estar resolvendo como uma aula extra essas resoluções aí. Tá bom? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vou já sim, agradeço a vocês pela presença aí nesse sábado, né? Dia que o pessoal está querendo dar uma descansada e tudo mais. E vou lembrar vocês que ainda hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas, a gente vai ter a aula inaugural não, perdão, a análise do edital do concurso da PM, às 11 horas. Então, se vocês tiverem aí o pessoal que queira fazer o concurso da PM, pode passar o link para eles, tá bom? Eu vou botar lá no grupo depois o link para vocês compartilharem com as pessoas que pretendem fazer o concurso de PM, e às 11 horas a gente vai começar, ok? Pessoal, bom sábado para vocês. Votem muito consciente amanhã, independente de quem vocês votem, né? Independente de quem vocês assim, mas cuidado com o que vocês vão fazer lá na urna, tá? Muito cuidado, porque é disso que a gente está, de que depende nossa educação aí. O país como um todo, mas educação sobretudo, tá bom? Então, gente, bom descanso, bom voto, e segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau, gente.